Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença dos professores Eliana e César. Participa você também dessa conversa. Ligue para o telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no 31 98295 2794. Nós estamos esperando a sua participação. A nossa próxima pergunta veio do Marcos, de Janaúba. Ele está no 8º ano. Como resolver equações algébricas do primeiro grau com duas incógnitas? Muito bom. Obrigada, tá? É Marcos, né? Marcos. Eu vou dar um exemplo. Vou virar aqui, né? Aqui no caso, né? Essa que eu tinha explicado, só tinha uma incógnita que é x. Vou aproveitar, né? E usar o mesmo exemplo do leite, né? Eu fui ao supermercado, comprei 3 litros de leite, ok? E, olha só, a mamãe, né, me deu 15 reais. E aí, ela falou que eu podia gastar o troco. Então, sobrou um dinheiro e eu comprei 3 chocolates com um troco. Então, tem 2 incógnitas aí, certo? Eu posso ter um sistema, né, em que eu vou precisar de uma outra condição para descobrir os valores, né? Vou chamar o leite de x, ok? Então, eu tenho 3 litros de leite. Quanto custou o leite, eu ainda não sei, né? Mais 3 chocolates, não é isso? Então, eu paguei com 15 reais e aí eu gastei todo o troco, eu não recebi troco, não é mesmo? Estou levando chocolate, né, de presente da mamãe. Então, 3 litros de leite. Então, eu tenho 2 incógnitas. O leite eu estou chamando de x e o chocolate eu estou chamando de y. Expressões algébricas a gente coloca letras, pode ser A, B, né? Então, aqui eu usei o x e o y. Então, quanto que custou tudo? 15 reais. Porque eu paguei com 15 reais, né? Uma nota de 10, uma de 5, por exemplo, e não recebi o troco, ok? Para resolver uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas, eu tenho N soluções. Então, eu tenho, para, por exemplo, cobrar isso de um aluno, né, eu tenho que montar um sistema aqui. Falar que, por exemplo, um sistema seria uma outra condição que x, né, que foi o preço do litro de leite, mais o preço de um chocolate, deu 5 reais, por exemplo. É uma outra condição. Então, neste caso, eu tenho um sistema em que eu tenho o valor de x e de y com 2 expressões, 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Eu posso substituir o valor de x, né, em função do y e determinar aqui, por exemplo, x em função do y, eu vou passar o y para cá. Então, vai ficar 5 menos y. Tudo bem? Ó, mas eu ainda não sei quanto custou nem o leite e nem o chocolate, né? Mas eu sei que o preço do leite é igual a 5 reais menos y, né? Menos o valor do chocolate. Então, substituindo, nessa primeira equação, eu tenho, quanto que vale x? 5 menos y. Então, eu tenho 3, quanto que vale o x? 3 vezes 5 menos y, mais 3y, é igual a 15. Bom, o que eu fiz? Eu substituí x nessa expressão, eu coloquei x em função do y. E vim aqui substituir o valor de x e ficou só y. Observe para você ver. Agora ficou fácil para encontrar uma incógnita só. Ou seja, eu vou descobrir o valor do chocolate. Quanto que vale o meu y? Esse 3 eu tenho que multiplicar 3 vezes 5, que dá
15. 3 vezes menos y, 3 menos 3y, mais 3y é igual a 15. Então, eu tenho aqui uma afirmação verdadeira, que 15 é igual a 15. Ou seja, o meu x aqui só pode ser quanto? Quanto que pode ser aqui o x, né? Eu tenho, por exemplo, 3 vezes 4. Quanto que vale o x? 4. Mais, quanto que vale o y? Então, eu tenho aqui 3 vezes 4, 12. Passei para cá. 3y é igual a 15 menos 12. Vou virar, tá, gente? Só para ter mais espaço aqui para gente. Então, eu usei um par ordenado, coloquei o valor de x e de y. Qual foi o valor de x que eu usei? 4. Então, quanto que vale esse y, né? Então, eu tenho que ter, porque senão eu tenho N soluções, eu tenho que ter o valor. Vamos supor, mamãe me deu 15 reais para comprar 3 litros de leite e podia gastar o troco, não é mesmo? Então, eu coloquei que o valor do leite custou 4, para a gente fazer uma conta fácil. Então, ficou 3 vezes 4, que é 3x, né? Mais os 3 chocolates que eu comprei é igual a 15. Então, isso aqui é um par ordenado. Eu coloco um valor para x e vou descobrir quanto que vale o y. Então, quanto que custou o chocolate? É uma pergunta, né? Então, 3 vezes 4, que é o litro de leite, vai ficar 12. 3 vezes 4, 12. Mais 3y é igual a 15. Qual par ordenado seria a solução, então, dessa equação? Como a gente pode ter várias soluções, eu tenho que esse y aqui tem que ter uma resposta aqui para que o x seja igual a 4. Então, substituir aqui 3 vezes 4, 12. Vou passar o 12 para cá, então vai ficar 3y é igual a 15 menos 12. Quanto que dá 15 menos 12? 3, né? Então, 3y é igual a 3, né? Ainda bem que o chocolate não custou mais que um leite, não é mesmo? Então, eu tenho 3 vezes y igual a 3. Quanto custou o chocolate? Passo esse 3 dividindo. O chocolate custou R$1. Ok? R$1. E aí, eu resolvi uma equação dentro de uma situação real mesmo, né? Para encontrar os valores de uma equação com duas incógnitas, eu tenho que ter esses valores. Eu tenho que ter pelo menos um valor de x. Por isso que eu tenho, às vezes, um sistema. Ok? Muito obrigada. Muito então, obrigada. Aqui, ó, só para continuar, Ok, para claro. terminar, eu tenho um par ordenado. Se o x for 4, né? O y vale quanto? Qual que é o par ordenado? O y tem que valer 1. Se eu substituir aqui, ó, 3 vezes 4, 12, mais 3 vezes 1, 3. 12 mais 3 é igual a 15, então isso é verdadeiro. Isso é um par ordenado que eu estabeleci um valor para o x e encontrei o valor do y nesse sistema aqui que eu gostaria, né, que eu precisava de resolver. Muito obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta é do 3º ano. A média aritmética de 2 números racionais também é um número racional? Bem, é o seguinte, obrigado pela pergunta, né, primeiramente. Aí vale aquela regrinha dos números racionais mesmo, que quando a gente vai fazer as operações, né, vai somar 2 números racionais, a gente sabe que o resultado ele vai ter que ser um número racional. Então, quando você faz a média, deixa eu pegar um exemplo, quando você pega um número racional qualquer, então um número racional ele pode ser um número inteiro, pode ser uma fração. Então, eu fiz um exemplo agorinha, se colocar, né, uma soma de uma fração, por exemplo, 1/2
mais 2/3. Aqui no caso são dois números racionais, o resultado também vai ser um número racional. Vamos supor que eu quero calcular agora a média aritmética. Então, eu teria que dividir pela quantidade, que no caso são 2. Esse número embaixo vai ser a quantidade, ele vai ser sempre um número inteiro positivo, que ele vai representar justamente a quantidade de termos, né? Então, vai acabar que você vai pegar aqui uma soma de números racionais, que vai gerar um número racional, e depois você vai dividir por um número inteiro. E aí permanece o resultado como um número racional. Então, você qualquer número, pegar dois ou mais números racionais, calcular a média, sempre vai ser o resultado um número racional. Muito obrigada, professor. Vamos ler nossa próxima pergunta? Uma pergunta do 8º ano, é uma outra equação, professora. Na equação y menos 5 é igual a 2, qual o valor de y? Bom, obrigada pela pergunta, né? Eu vou aproveitar essa folha aqui, né? Fala para mim, por favor, a equação. Vamos lá. Y menos 5 é igual a 2. Ela quer saber o valor de y. Bom, então olha só. Eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita, que é y. Eu vou passar esse menos 5 para cá, então vai ficar fácil demais, né? 2 continua com o mesmo valor, menos 5 passou com mais 5. Qual que é o valor de y, então? Y é igual a 7. Uma equação do primeiro grau, né, com uma incógnita. Se eu substituir aqui 7 menos 5 é igual a 2, verdadeiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta é do 3º ano. O que é média harmônica e gostaria de um exemplo? Obrigado aí. Bem, média harmônica é uma das médias, né? Eu até citei aqui que tem outras médias sem ser a média aritmética que nós vimos aí que está no PET. Eu já dei um exemplo hoje aqui sobre média geométrica e aí pedi um exemplo também, né? No caso, média harmônica. Então, vamos lá. A média harmônica, ela é como se fosse é o inverso da média aritmética, né? Como se fosse o inverso. Porque você vai pegar a quantidade de termos, de valores, e você vai dividir pela soma dos inversos desses valores. Então, vou pegar um exemplo com o número 5 e o número 3. Então, aqui nós temos aqui dois valores. Então, a média harmônica, que geralmente a gente representa com um H, vai ser, em cima, vai ser a quantidade de termos. No caso aqui, 2. Embaixo vai ser a soma do inverso desses números aqui. Então, o inverso de 5, no caso, é 1/5. O inverso de 3, 1/3. Então, vai ser 1/5 mais 1/3. Aí nós temos que resolver essa operação da soma primeiro. Então, 2. Aqui o MMC vai dar 15. Dividiu aqui, dá 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido por 3 é 5 vezes 1, 5. Então, fica 2 dividido. Aqui nós temos a fração 8/15. Então, agora tem que efetuar essa divisão. Lembrando que é 2 que está em cima, no numerador, dividido pela fração 8/15. Então, a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso. Vai inverter essa fração, vai virar 15/8. Pode usar recancelamento aqui, ó. Dividiu por 2, aqui dividiu por 2, ficou 4. Então, 15/4. Se quiser colocar isso em decimal, aí tem que dividir o 15 por 4, aqui no caso vai dar 3,1275. Então, o resultado seria 3,75. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é para você também, professor. Existe média negativa? Sim, existe média negativa.
Vamos pegar mais um exemplo aqui. Aproveitando, vou mandar um abraço pro pessoal aí do Vale do Aço aí, o pessoal que mandou um abraço para mim aí, né, os professores, amigos meus aí lá de Coronel Fabriciano. Então, vou colocar uma situação, vamos supor lá que uma empresa, né, ou uma pessoa que tem uma empresa, ela tem os lucros lá, por exemplo, em alguns meses. E o lucro, ela tem lá, por exemplo, primeiro mês, lá, vamos colocar assim, já é janeiro. Ela teve um lucro negativo, ou seja, teve prejuízo de R$200, vamos colocar menos 200. Então, no caso, nós estamos usando um número negativo para representar justamente o prejuízo, né, que é esse lucro negativo. Janeiro, menos 200, vamos supor, fevereiro, teve um lucro positivo, no caso de 100, vamos colocar que seja R$100. Março, vamos colocar, teve aí um prejuízo também de R$10. Então, nós temos aí, no caso, 3 meses com o resultado aí da empresa, né? Então, se a gente for obter a média, lembrando que a gente vai ter que levar em consideração que esses números aqui são negativos, porque está representando justamente prejuízo. E esse aqui realmente seria o lucro. Então, a média ficaria, vai ser menos 200, vai somar todos os valores, né? Mais 100. Lembrando que aqui nós vamos somar mais menos 10, né? Que esse mais com menos aqui vai dar menos. E dividido por a quantidade de termos, são 3. Então, a média vai ficar, aqui no caso, menos, como aqui vai ficar menos 10, então vai ficar menos 200. Com menos 10, vai dar menos 210. Mais 100 vai dar menos 110. Tudo dividido por 3. E no caso aqui eu vou colocar um valor aproximado, porque aqui vai dar uma dízima periódica, né? Esse número aqui não é divisível por 3, então esse aqui vai dar uma dízima periódica. Então, dividindo aqui vai ficar menos, aqui vai dar 3, sobra 2, 6, e aí no caso 6, 6, 6, 6 aqui, arredondando aqui, eu vou colocar aqui, eu coloquei, né, o símbolo de aproximado, então menos 36,67, ou seja, está tendo prejuízo médio nesses 3 meses de R$ 36,67. Tá? Obrigado. Muito obrigada, professor. Agora, nossa próxima pergunta é do 9º ano. 4 retas paralelas determinam sobre uma transversal A segmentos de reta de medidas 4 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. E sobre uma reta transversal B, os segmentos de reta de medidas x, y, z, cuja soma é igual a 50 centímetros. Calcule a medida de cada um dos segmentos de reta x, y, z determinado sobre a reta A e B, sobre A e reta B. Bom, obrigada pela pergunta. Essa pergunta é uma questão do PET, né? Na primeira semana aí, e foi muito bom ter colocado, porque nós temos 3 incógnitas, né? X, Y, Z. Então, vou usar esse espaço aqui. Vou ter que virar. Bom, então nós temos 4 retas paralelas. Faz de conta, né? Que as retas são paralelas. Eu estou assumindo que as retas são paralelas. Cortadas por 2 transversais, A e B. Sobre o A, né, determina o segmento, são 4, 6 e 8. E 8. Ok? E aí perguntou, né? Qual que é a medida aqui, que eu vou chamar de X, essa medida desse segmento que eu vou chamar de Y, e essa medida que eu vou chamar de Z. Bom, para isso, tem uma afirmação lá muito importante que fala que a medida daqui até aqui
vou usar um pincel preto para destacar, que essa medida daqui até aqui é igual a quanto, gente? 54 centímetros. Isso. Então, se eu somar esse lado, né? E esse lado aqui eu tenho como somar. 4 mais 6, 10, com mais 8 dá 18 centímetros. A razão desse segmento, o que é a razão? Eu vou pegar essa medida, que é 54, e vou dividir por essa medida total. Esse dividido por esse dá quanto? Então, eu tenho aqui um número exato. 54 dividido por 18 dá 3, né? 3 vezes 18 dá 54. Então, eu tenho que x mais y mais z é igual a 54 e que isso aqui é igual a 18. Se eu pegar este segmento x e dividir por esse, eu tenho que x dividido por 4 vai ser igual a y dividido por 6, que vai ser igual a z dividido por 8. Isso é uma constante, né, de proporcionalidade, que é igual a 54, que é a medida que eu peguei desse segmento, dividido por 18. Simplificando, eu tenho aqui, vou ter que virar, senão fica muito baixo para a gente escrever. Eu tenho equações que eu tenho x dividido por 4, né, que foi aquele primeiro pedacinho que eu achei, vai ser igual a 3. Eu tenho que y dividido por 6 é igual a 3. E eu tenho que z dividido por 8, né? 8 é igual a 3 também, né? Então, aqui eu acho o valor de x como? X é igual, ficou fácil, ó. 4 vezes 3, 12. Aqui eu acho o valor de y. Y é igual a 6 vezes 3, 18. E aqui eu acho o valor de z, né? Z é igual a 3 vezes 8, que é igual a 24. Então, vou voltar aqui. Eu tenho 12, 18, Tem que ser 24. rapidinho, professora, que a gente está no finalzinho do programa. Então, vamos encerrar rápido. Eu achei que o x é igual a 12, 18 e aqui 24. Vamos ver se está certo? Olha, 12 dividido por 4 dá 3. 18 dividido por 6 dá 3 também. E 24 dividido por 8 também dá 3. Muito obrigada, viu, gente? Nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Se ainda ficou aquela dúvida, acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta para a gente. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às aulas quantas vezes quiser em nossas plataformas digitais. Agradeço a presença de todos os professores que estiveram aqui com a gente e também a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo à nossa programação. Até amanhã!